Olá! O projeto de hoje é um vestidinho, mas também poderia ser o mesmo modelo uma bata, uma batinha, tanto para grávida quanto para não. Aqui ele tem um bojo, que foi feito primeiro atravessado, e depois a parte da blusinha ou do vestido, a partir do bojo para baixo. Esse ele é um formato, tomara que caia, com alça. É um modelo simples, feito apenas em máquina. Coloquei aqui 140 pontos, selecionados 2 por 1. Inicio com linha de outra cor e um fio de separação. Agora vou fazer umas carreiras com essa configuração 2 por 1 para ele ficar um formato canelado. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de linha industrial 230. Vou usar na regulagem 6. Fiz 30 carreiras, chamo os pontos que ficaram lá embaixo em espera, chamo para cima. Fiz 4 carreiras, seleciono 1 por 1. Cavo no suspenso, cavo no H, troco a linha. Eu vou colocar em 2 cores, o branco e o laranja. Faço 2 carreiras em branco. Tiro do H ou baixo as agulhas para que o carro pegue. Mudo a cor, faço 2 carreiras. Coloco no H novamente, no suspenso novamente, e mudo a cor. Seleciono a mesma agulha para cima. Vou aumentar gradativamente a distância entre uma pipoquinha e outra. Antes eu fazia a cada 2 carreiras, agora eu vou fazer 4 na cor de fundo. Faço uma pipoquinha. Depois vou aumentando para 6, 8, 10 e assim por diante. Então ele vai formando uma espécie de degradê, ou de listas em degradê. E a pipoquinha é sempre feita na mesma agulha. Ou seja, chamo sempre a mesma agulha para cima. Esse efeito de pipoquinha tanto serve para o lado avesso quanto para o lado direito. Eu vou continuando até dar o comprimento que eu preciso para essa peça. E sempre aumentando a quantia de distância entre uma e outra listinha em pipoca na cor branca. Aqui embaixo foram 4, depois 6, agora vou para 8 e assim por diante.
Cheguei quase no comprimento que eu preciso, agora eu vou fazer a parte embaixo com ondas. Para isso, eu vou chamar uma agulha para cima a cada 9. Aproveito a marcação aqui de 10 em 10, uma delas eu transporto, deixando a agulha vaga lá embaixo. Faço 10 carreiras. Agora, essas carreiras que foram feitas aqui vazadas, eu vou pegar o transportador de 1, engatar na primeira carreira embaixo, pego uma carreira, deixo uma para trás do transportador, pego a próxima, uma para trás, a próxima, fazendo um vai e vem. E coloco essas laçadas das carreiras na agulha vaga. Chamo as laterais para cima para não cair nenhum ponto. Pego uma carreira, a outra por trás, fazendo uma espécie de vai e vem. Faço assim com todas elas para formar uma onda embaixo, formar um acabamento em ondas. Aumento a regulagem para o máximo, para a regulagem 10, passo uma carreira e remalho sem fio, da direita para a esquerda, sem fio. Assim eu tenho um formato de onda que vai formar aqui embaixo, depois que for vaporizado. Eu vou fazer isso e nós já fazemos a outra parte também e montamos no bustier. Pego o bustier, a parte de baixo, acho a metade, faço uma marcação, a parte onde foi colocado o lastec. Marco a metade. Essa parte da frente, onde tinha sido feito o amarradinho, onde foram feitos os aumentos, a frente começa nesse ponto aqui. Então, daqui até essa marcação, eu tenho meia parte. Junto essas duas partes e acho a lateral. Coloco uma marcação em cada uma dessas laterais. Então, eu tenho de uma lateral até a outra lateral, pontos que eu vou colocar para a máquina, de forma que fique o direito da peça para mim, o avesso da peça para a máquina. Vamos distribuir mais ou menos centralizado aqui. Essa marcação que foi feita por primeiro é a metade das costas. Então, nessa aqui, eu já coloco no 0. 0 de um lado, 0 do outro. Acho laçadas e coloco para a máquina. Nessa outra marcação que é lateral, vou achar laçada e colocar para a máquina também. Vou colocando laçadas em todas as agulhas, fazendo pontos. Assim eu tenho de uma marcação na lateral até a outra marcação na lateral, pontos que eu vou colocar. Vou achando laçadas e colocando para a máquina.
Pego a outra parte do saiote que foi feito e agora eu coloco avesso para mim, direito para a máquina. Viro a linha de outra cor aqui para pegar as laçadas perfeitas e vou colocando. Lembrando que aqui eu tinha 140 pontos, porém foram selecionado 2 por 1. Então, para distribuir esse daqui de forma mais uniforme, coloco na lateral uma parte, um pouquinho na lateral, um pouquinho na outra lateral, acho a metade e assim eu vou distribuindo, fazendo um franzido. Porque a parte de baixo tinha mais pontos do que a parte de cima, então ela vai ter um franzido, ajudando também esse falso canelado aqui. Preferencialmente esse franzido bem distribuído, não muito concentrado na lateral, ir colocando de forma que ele fique uniforme. Um pouquinho no meio. E vou achando laçadas, pontos no caso aqui, e pondo para cima. Faço uma carreira em regulagem 10. E remalho sem fio da direita para a esquerda. Assim eu tenho já a junção do bustier com essa saiota. Quem não queira fazer o arremate na máquina, remalhando assim na máquina, também pode ser tirado em linha de outra cor e remalhar fora da máquina. Mas o trabalho remalhado já faz a limpeza e a costura, a junção do bustier com a saiota. A parte da frente eu começo colocando as laçadas a partir da metade até onde elas couberem. Não pego nessa parte dos aumentos que foi dado no bustier. Ela só vai até a pontinha aqui. Mas eu pego laçadas e ponho para a máquina também. A partir da metade, aqui na lateral, coloco a laçada e vou achando laçada por laçada e colocando para a máquina. Dou uma esticada aqui coloco no postezinho e vou achando laçadas e pondo para a máquina. Um detalhe é que eu não posso fazer essa parte de colocação muito justa, porque senão acaba comprometendo a medida da pessoa. Eu preciso colocar as laçadas e deixá-la folgada, e vai ser o mesmo tanto de agulhas usado na parte de trás. Da mesma forma, na outra lateral, pego a outra lateral da costura aqui, onde vai ser costurado a parte traseira da saiota com a parte da frente, coloco laçadas até onde couber. O restante aqui no meio não vai ser posto da parte do bustier, vai ser apenas a parte da saiota. Então, acho a laçada e já vai para a máquina. Nota que ela fica bem esticada aqui. Coloco essa quantia de agulhas, por exemplo, não vai ter laçada alguma, não acho laçada alguma nessas agulhas aqui. Vou fazer isso, já coloco a outra parte da saiota por cima. Coloco esses pontos que foram iniciados aqui, coloco em todas as agulhas, inclusive nessas que estão sem a parte do bustier. Coloco tudo, faço uma carreira e remalho.
Essa parte central, então, ficou somente com os pontos da saiota. Puxo o fio de separação, ele libera a linha de outra cor e eu posso fazer a continuação do serviço. Uma carreira em regulagem alta e remalho como foi feito a parte das costas. E aqui está o nosso vestidinho depois de pronto. O trabalho do bojo já foi mostrado num vídeo anterior, e aqui nós só colocamos a partir dele para baixo, colocamos os pontos e viemos tecendo. Essa barra de 30 carreiras que foi feito em 2 por 1, comprime um pouco e forma a altura até a cintura. Depois para baixo, essas listas em ponto pipoquinha dão uma ilusão de ótica aqui muito interessante. Esse é um modelo feito apenas em máquina de tricô e é bem simples. A parte da barra precisa ser vaporizada para formar as ondas. Então, eu vou alfinetar onda por onda, alfinetar e vaporizar, para ela formar a onda embaixo. Esse é um tipo de acabamento fácil de fazer, mas existem outras possibilidades também. Ok? Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!